Marcos, você falou uma coisa que acho que, mesmo sem citar nomes, mas os donos de emissora de rádio do interior, tem alguns que são uma figura. Eu me lembro uma época que eu trabalhava em Sumaré, tinha lá ele tomava umas lá, e ele estava com um amigo no carro, ele falava assim, você não quer falar, dar uma boa tarde na minha rádio? Vamos lá, eu sou o dono da... E aí ele levava um amigo, e fosse quem fosse, estivesse lá no rádio... Em qualquer horário, em qualquer programa. Ele tirava, ficava com o amigo conversando, ele com o amigo conversando no microfone, né, na rádio que era dele, né? Então, os donos de rádio do interior, tem alguns que realmente eles tinham assim, uma peculiaridade muito... A rádio é minha. Tinha. É minha. E sem contar toda uma questão de influência que a rádio tinha na vida da cidade, né? É um poder enorme, né? Agora, uma característica que eu acho que é muito legal também a gente abordar é a criatividade, né, de quem faz o rádio. Porque o programa de rádio, diferentemente do programa de televisão, que tem uma pauta, que tem aquela pauta a ser seguida, o rádio não. Muitas vezes a gente vai para o microfone e as coisas começam a acontecer. Você põe uma ouvinte para participar, ela conta uma história, em cima daquela história vem outra história. E essa parte, eu acho que o Luiz Lauro, nisso eu chego perto dele, mas ele é muito bom nessa parte de criatividade, realmente. Numa palavra, é o improviso. Isso. Né? É improviso e... Criar coisas. O rádio, pela própria natureza, principalmente a AM. Antes do rádio também você declamava muita poesia, né, em festas, né? Então, eu comecei circo, né? Eu fiz muito circo com os artistas famosos da época, quando o circo lotava 3, 4 espetáculos que a televisão quase não pegava, era branco e preto. E quando começou... Como era um espetáculo de circo? Ele tinha duas partes, Tinha, né? duas partes, então era fazer dublê. O artista vinha, rachava a bilheteria, ou 40%, 50%. Então o circo, ele ia aquecendo com as atrações da casa. Aí chegava os artistas Paulo Sérgio, que lotava, né? Então eu me lembro Sertanejos também. Eu, como não sabia cantar, eu tinha vontade de saber cantar. O Chitãozinho Chororó, por exemplo, começou no circo. Muito novinho, eles cantavam galopeira. Aí eu começava a declamar algumas coisas, para segurar a plateia. E fui ficando apaixonado pelo microfone, né? O dom, todos nós temos dons. Alguns se acentuam de maneira em algumas pessoas, né? Eu não quero devolver a gentileza que você me disse que não chegou até perto da minha comunicação, mas todos nós temos, você percebe na pessoa. Tanto é que o Jonas, em toda a carreira dele, ou radialista, ou profissão, ele conseguiu se consolidar como uma liderança. O Jonas é muito determinado. Ele sabe o que ele quer, persiste na busca e faz com uma dedicação muito grande. Eu sou, assim, um pouco mais artista, né? Não que ele não seja, né, Jonas? Mas eu sou mais, assim, o Jonas já é mais executivo, sabe? Ele cobra resultado, ele tem, assim, um lado dele que é mais executivo do que eu sou. Eu sou mais emocional, mais. Declamo poema de mãe, de mineiro, conto piada no rádio e tal. Levo muito a sério as oportunidades que eu tenho e trabalho com muita seriedade nos produtos que eu anuncio, sabe? Mas esse lado dele, sem querer te devolver a gentileza, é mais acentuado, né? São estilos, são dois. São estilos. O rádio me deu algumas alegrias, Marcos. Entre elas, eu me lembro, o Léo Oliveira era deputado na época, eu acho que foi o ano de 95 também. A gravadora do Roberto Carlos selecionou 5 radialistas no Brasil para participar de um jantar na casa do Roberto, assistir o show e jantar junto com o Roberto Carlos. E eu fui um dos 5 escolhidos. Foi eu, o Paulinho Boa Pessoa, aqui de São Paulo, o Léo Oliveira, que era radialista em Ribeirão, tinha um programa também, tem ainda, né? Tem. Acho que faz um programa ainda, um programa de grande audiência, e 2 radialistas, um do Sul e o outro do Nordeste, que eu não me recordo agora. E para mim foi algo de muita emoção. Eu fui junto com a minha esposa, a Maria Rita era viva ainda, né? O Roberto jantou junto com a gente e depois fomos ao show primeiro, depois fomos ao jantar. Foi algo um pouco protocolar, não ficou lá com a gente o tempo todo, né? Mas foi algo que me emocionou muito. Então o rádio já propiciou muito dessas alegrias, porque naquela época, diferentemente de hoje,
as gravadoras também investiam muito. Então, para ganhar a simpatia do locutor, do comunicador que tinha audiência, eles tinham muito. Por exemplo, eu me lembro que eu assisti o show do Michael Jackson no Morumbi, ao lado da Daniela Mercury, a convite da gravadora. Então, elas tratavam de uma forma, o comunicador de uma forma VIP, né? Hoje, por causa da pirataria no mercado fonográfico, hoje já não existe mais venda de disco. E, portanto, o disco está morto, né? Não é o CD. Né? O CD é algo em extinção. As gravadoras não conseguem mais investir no artista como investiam não tem mais em outras épocas, né? Não tem mais esse investimento. Até os artistas famosos, eles já quase não gravam mais coisas inéditas. É mais assim... Gravam DVD antes do CD. Isso. Gravam DVD. E gravam geralmente sucessos já antigos. Fazem um mix, né, dos sucessos antigos. É verdade, é verdade. O rádio, o quadro do rádio hoje, o rádio tem um faturamento do bolo publicitário, o faturamento do rádio hoje está quase empatando com o da internet, na faixa de 4 ou 5%. Qual a realidade do rádio hoje? A realidade do rádio... Não vai morrer. O rádio, não vai morrer. Quando veio a televisão, quando houve os primeiros movimentos de divulgar a televisão no Brasil, disseram que o rádio ia acabar. E eu poderia afirmar que o rádio hoje, ele fortaleceu de tal maneira que a cada dia aumenta a fatia publicitária para o rádio em função do alcance no automóvel, por exemplo. Se você vê São Paulo hoje, são 7 milhões de automóveis aqui dentro. O que tem de gente ouvindo rádio nos congestionamentos hoje é algo assim. Então o rádio é muito forte. Eu faço palestras, eu tenho um trabalho sobre alcoolismo, eu viajo praticamente o estado de São Paulo todo. E eu vou através do rádio. Então eu anuncio uma palestra no rádio. É gratificante você chegar num local e encontrar uma multidão esperando porque te ouviu no rádio. O crescimento e o retorno das empresas. Eu anuncio, por exemplo, uma empresa de São Paulo exclusiva, uma empresa de feijão, que é de Campinas, o Paulo Stort é o presidente, e essa empresa, ela aumentou a venda, assim, algo... Por quê? Porque a força do rádio, ela aumenta. A internet é um público seletivo. O que eu digo? Eu, por exemplo, sou imigrante da internet. Meus filhos são nativos, meus netos são nativos, né? Então, meus netos navegam na internet com facilidade. Então, o rádio sempre vai ter um público que corresponde à expectativa daquelas pessoas que acreditam nele, se ele for feito com profissionalismo.